glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, luz da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo.
das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila, né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem, né? É enfrentar preconceitos, intolerância,
discriminação. Ainda assim, o racismo está aí diariamente, em todos os cantos, em todos os lados. Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil e de não ser feliz talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. Eu sou casado com uma mulher branca e já me perguntaram se eu era o motorista dela em alguma situação. Já me olharam com um olhar de repreensão, tipo, o que será que aquela branca está fazendo com aquele negro? Eu já cheguei a ouvir de pai de namorada e mãe de namorada as frases do tipo, eu não criei minha filha para se relacionar com um negro. Eu me lembro da primeira vez que eu vivenciei assim, o racismo na minha vida. Eu tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos, e eu estava no estacionamento de mercado com meu pai, a gente estava de carro, chegando para estacionar o carro. Eu dou aula de poesia e eu cheguei na instituição que eu ia dar aula a primeira vez e aí eu não sabia o endereço. E aí uma moça chegou e, eu te ensino o caminho, eu vou com você, eu trabalho lá. O meu pai acabou pegando a vaga e a mulher ficou doida e desceu do carro e falou pro meu pai, tinha que ser preto mesmo. E ela olhou pra mim e falou, você vai trabalhar na faxina? E de boca cheia eu respondi, não, eu sou professora. E tem certos ambientes que a gente já nota, vê a diferença, né? Por a gente ser negra. Eu lembro de quando eu era criança, eu fui taxado como negro do cabelo ruim e macumbeiro. Mas isso não me abala muito não, porque eu sou negra, mas eu tenho dignidade, né? E eu entrei em um episódio de pânico, de choro e de tristeza profunda. O preconceito racial, ele é uma coisa que ele te abala tanto no teu psicológico que você fica sem reação. A primeira reação é essa. Você não sabe se é real ou se não é. E aqui no Brasil, como ninguém quer assumir-se racista, né? Então a gente fica criando essas situações e levando tudo no banho-maria. As pessoas são muito assim. O que não é um problema dela é mimimi, tá ligado? A gente vê várias postagens na internet falando que não precisa de um dia da consciência negra, porque precisamos sim de uma consciência humana. A única consciência humana que eu conheço é um grupo de rap da Zona Leste, né, que me ensinou muito sobre a africanidade, né? Pro homem, a luta feminista é mimimi. Pro heterossexual, a luta dos homossexuais é mimimi. Pro branco, a luta do negro é mimimi, tá ligado? Como é que a gente vai conseguir superar o racismo se a gente não assume o racista que existe em cada um de nós? Tem uma música que é a Só Deus Pode Me Julgar, do MV Bill, que foi uma música que ela foi essencial para eu escolher cantar rap, assim. Eu já tava escrevendo meus rap. O refrão fala, mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, junto com a ralé, sem dar marcha ré, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. É o refrão da música. Acaba tendo tudo a ver com ser negro no Brasil, né, esse refrão, tá ligado? Às vezes me perguntam por que falo tanto da África, se lá nunca estive. E por que sinto tantas saudades, se de lá nunca parti. E eu respondo com a certeza de quem sempre sentiu assim. Nunca estive na África, mas a África sempre esteve em mim. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui nesse tempo, né? Ainda assim, digitalmente, virtualmente, né? Mas o Senhor vai nos dar graça e certamente teremos aí um melhor tempo. Daqui a pouco nós teremos um melhor tempo, estaremos juntos celebrando. Mas agora estamos aí separados fisicamente, mas unidos pela graça e o amor do Senhor. Amém? E eu quero nessa noite falar com você de maneira especial, né? Quero continuar aquela série de mensagens que nós estamos fazendo aí sobre Ilumine. E certamente você será aquele que ilumina. E hoje nós vamos falar sobre Ilumina a Igreja, né? O que nós temos hoje para falar sobre Ilumine a Igreja? Então eu quero que você, sem demorar, porque nós temos aí um tempo curto juntos,
mas eu quero aproveitar o máximo possível nesse tempo junto com você, tá bom? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do Gênesis, lá no comecinho. Nós vamos ver o capítulo 26, do verso 1 a 6, e depois o capítulo 12, o capítulo 26 ainda, os versos 12 a 15, tá bom? No mesmo capítulo, vamos ler 2 trechos. Então, Gênesis 26, de 1 a 6, e depois Gênesis 26, de 12 a 15. Então aí, tô com saudade de você, viu? Saudade da sua família, de dar aquele abraço, de estar junto, e nós vamos fazer isso em breve. Amém? Vamos ler o texto? Diz assim o texto da palavra do Senhor, diz: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas as terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Isaque, verso 12 agora, Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Amém, meu irmão? Vamos orar, minha irmã? Feche seus olhos aí onde você está, quero orar com você nesse tempo. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado por este tempo junto com meus irmãos, que possamos rapidamente aqui aproveitar esse tempo, celebrar a vida, e que nós possamos, ó Deus, entendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos tentar falar um pouquinho do contexto. O que a gente está falando do contexto que nós lemos aqui neste texto? Amém? É assim, ó. Primeiro que a terra estava ruim, tinha fome seca na terra, houve naqueles dias de Abraão. Então nós estamos falando de Isaque. Esaú saiu para caçar, não encontrou nada porque o tempo era ruim, era escassez, era fome, né? E junto com a fome havia pobreza, miséria, destruição, guerra, desespero e morte. Ambiente terrível, qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência, ok? Crise sempre existiu na história da humanidade, sempre existiu e sempre existirá. E aqui, como é que a gente está falando isso? Não dá para fugir disso. Em tempos de pandemia, né? Em tempos de uma crise mundial, durante ou pós-pandemia que nós estamos falando, nós como cristãos, eu e você, né? Não podemos nos prostrar, não podemos ficar caídos. Nós estamos vivendo a crise sim, nós estamos em meio a essa tempestade sim, mas nós não podemos ficar prostrados, ok? Por sermos crente, não participamos de um grupo exclusivo. Ser crente não nos dá exclusividade para sermos imunes a nada. Ser crente não nos dá nenhum privilégio para sermos libertados de tudo isso que está acontecendo, para estarmos fora desse processo. Ser crente nos dá condição de enxergar esse processo de maneira diferente. É isso que eu queria conversar com você nesse tempo curto que vamos estar juntos, ok? Deus não criou a gente com dois mundos, um mundo para não crente e um mundo para crente. Deus não criou duas situações diferentes. E nós somos sim salvos pela graça e misericórdia do Senhor. Nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Mas isso não nos dá uma condição de ficarmos separados deste mundo, de vivermos separados. Até um evangeliquez que todo mundo usa aí, que diz assim, aquilo é do mundo, aquele negócio é do mundo, é do mundo. Eu não entendo isso, porque na verdade eu sou do mundo, eu vivo no mundo.
Eu vivo neste contexto mundial que tem pandemia. Eu vivo nesse contexto mundial que nós vivemos uma situação terrível, cada dia mais. E nós precisamos aqui entender esse processo, ok? Nós não temos um mundo em crise, em fome, degenerado e um mundo para crente. Não existe isso, irmãos. Infelizmente, a vida não é assim. A verdade, ela precisa ser dita. E a verdade tem que ser entregue para você. E eu vou te entregar essa verdade. Não sou o dono da verdade, mas vou te entregar pelo menos isso. Que não existem dois mundos. Nós vivemos num mundo único, onde eu, você e todos os outros seres humanos estão inseridos. E nós vamos conviver com este mundo deste jeito que ele está. É triste isso, né? Mas é verdade. Então, lá nesse texto, que Isaac prosperou apesar da crise. É isso que é a chave desse texto, né? Isaac prosperou. Vamos ver o que ele fez para prosperar. Eu quero que você entenda que você tem que iluminar a si mesmo, como Macaúba pregou na última mensagem sobre isso, né? Quando ele disse que nós temos que iluminar, temos que ser sal e luz. Quero que você entenda que você tem que iluminar a si mesmo e tem que iluminar como igreja. Tem um vídeo que a gente tem aí, se der certo, vamos pedir na edição se der certo para passar, que é assim, eu sou igreja. O que é igreja? A ideia é essa. O que é igreja? A igreja não são os ministérios, a igreja não é o pastor, a igreja não é o templo. O que é igreja? A igreja não são os eventos, a igreja não são as coisas que nós programamos. A igreja, na verdade, sou eu e você. Somos seres humanos que nos entendemos como igreja. Quando nos juntamos, nós somos igreja. Quando estamos só, eu sou a igreja de Cristo em tal lugar. O que é igreja, na verdade? Né? Então, quando eu falo ilumine a igreja, olha para você entender o processo. Eu tenho que ser iluminado porque eu vou levar esta luz como igreja. Apesar de eu ser um cidadão, um crente, uma pessoa, um indivíduo, eu vou levar isso como igreja, porque eu sou a igreja, eu sou o IBV. A IBV não existe, olha só, ela não existe se não tiver cada um de nós que está aí assistindo, que é membro dessa igreja, ou que está participando conosco. Ela não existe, ela não subsiste sem isso. Se todos nós saíssemos hoje e fôssemos arrebatados pela graça do Senhor e fôssemos levados com Ele, a Vila Euro ia ficar lá o prédio. O organograma de ministérios ia existir. Os computadores, os bancos, os instrumentos estariam lá. Porém, a igreja real, que sou eu e você, não estaria. Porque nós estaríamos com o Pai. E igreja é isso. Igreja é a reunião do corpo de Cristo. Sem isso, ela não subsiste. Então, o que nesse texto que a gente fala aqui de Isaac? Primeira coisa que, para que eu ilumine a igreja, para que eu possa, pós-pandemia, estar aqui junto, celebrando a Deus e voltarmos a pelo menos parte daquilo que nós fomos um dia. Isaac ouviu a voz de Deus. Ilumina a igreja. Para iluminar a igreja, ele tem que ouvir a voz de Deus. Quando chega a crise em uma região, é comum que as pessoas saiam dessa região e vá para outros lugares. Mas agora, nessa pandemia, como é que a gente muda de lugar se a gente não pode nem sair desse lugar? Como é que a gente vai para um outro lugar se a gente não tem condições de nos aproximarmos daquilo que o Senhor preparou para a gente? A gente não pode estar junto na igreja, a gente não pode ir para outra cidade, a gente não pode ir para outro país. Como é que tá? Como é que a gente faz desse jeito? Então, há uma tendência. E o povo estava abandonando as suas casas e descendo para o Egito. Indo para o Egito. Isaac, então, resolveu ir junto. Eu vou junto. Peraí, esse pessoal está fugindo, quero eu ir embora também. Só que tem um problema. O Senhor chama Isaac e diz assim, não desça ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e eu serei contigo. Olha a palavra do Senhor. Eu te abençoarei. E aí Isaac desobedeceu. Isaac, não deu desculpa. Isaac obedeceu e ficou, diz o texto. Mas ele ouviu a voz de Deus. É fácil ouvir a voz de Deus? É simples ouvir a voz de Deus? Para a gente iluminar a igreja, iluminar o corpo, nós precisamos ouvir a voz de Deus.
E como é ouvir a voz de Deus, pastor? O senhor sempre fala que isso é difícil mesmo, a gente entender, ter ela audível no nosso coração. Eu vou te dar uma dica. Quando a gente quer falar com alguém, a gente quer que a pessoa ouça bem aquilo que a gente está falando. Seja claro. Mas para ser claro, não pode ter ruídos. Eu não sei se você está me entendendo. Para a gente ouvir com clareza quem está falando com a gente, não pode ter ruído. Pensa nessa mensagem que eu estou te falando. Se eu estivesse te falando nessa mensagem, tivesse som ligado, música alta, você com fone de ouvido ouvindo outra coisa num ouvido e no outro ouvindo a mensagem, talvez você não ia conseguir captar tudo aquilo que eu tenho para te falar. Ou até você ia ouvir, mas não ia entender. A gente precisa ter clareza. O problema é que muitas vezes a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus. A gente é apressado. Eu brinco muito com isso. Você já conversou com um gago? Quando a pessoa vai gaguejar, aí você quer que ela fale logo, que vai te dando um desespero. Dá vontade de a gente dar um tapinha no gago, né? Para ele soltar a palavra. Mas é muito interessante isso, porque o gago, ele tem o tempo dele. E a gente quer apressá-lo. Então, quando a gente apressa, piora a interpretação, porque ele vai ficando mais nervoso e mais gago. A voz de Deus, não que Deus seja gago, não é essa que eu estou falando, mas a voz de Deus precisa ser ouvida plenamente, com calma, com paciência. Nós precisamos entender. E como que nós vamos entender? Acabou a pandemia, aí a gente precisa voltar para a igreja, precisa presenciar os cultos, precisa participar dos cultos, ser ativo nos cultos. Precisamos participar dos PGs, precisamos participar dos estudos bíblicos, da escola bíblica, dos modelos que nós temos, ouvir, né, a escola bíblica aí que nós temos no podcast. Nós precisamos estar aberto para ouvir a voz de Deus. Isaac ouviu a voz de Deus. Precisamos estar sensível a essa doce voz do Espírito Santo. Acabou a pandemia, onde que você vai estar? Você acostumou fora da igreja? Você vai continuar no online, nas igrejas que vão continuar online? Você vai continuar dando a desculpa de que o tempo não é o lugar para você estar nesse tempo? Onde que você vai estar? A igreja, eu, pastor Luciano, a diretoria da igreja, o Silvio que é presidente, nós estamos preocupados com isso, estamos preocupados com um tempo de segurança para a sua vida, mas nós estamos preocupados, acima de tudo, com a sua vida espiritual. Porque essa é a nossa responsabilidade como teu pastor. E eu, pastor Luciano. Então, primeira coisa, ouça a voz de Deus. Segunda coisa que aconteceu foi que Isaac semeou na obra de Deus, né? A primeira coisa na crise é a gente ficar desesperado e parar de semear. Alguns até acabam se desprendendo um pouco dessa coisa de lógica, de rotina, mas Isaac não fez isso, né? Na hora da fé, de acreditar, isso faz toda a diferença, você continuar com aquilo que você sempre abençoou e foi abençoado. Isaac fez isso também, ele semeou. Lá no verso 12, quero ler com você aqui, vou voltar aqui, está escrito, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano que ele semeou, colheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. Então Isaac semeou, ele continuou fazendo a semeadura. Ninguém vai plantar se não está sonhando em colher, gente. A gente planta sonhando em colher. Qualquer lavrador sabe disso. Qualquer um que planta uma plantinha, uma semente de verdura, de alguma coisa lá na tua casa, naquela hortinha que você tem em casa. Outro dia eu estava vendo um videozinho do pastor Júnior, né? E o pastor Júnior lá nossa, eu esqueci o nome do lugar, né? Pastor Júnior, da nossa comunidade aqui, da nossa congregação, Capelinha, olha que lápis, lá de Capelinha, ele estava na casa dele, num espaço pequenininho, ele falou, olha aqui, irmãos, olha, ele mostrou uma hortinha assim maravilhosa, que eu fiquei até com um pouco de desejo de fazer uma na minha casa também. E ele tinha lá umas plantinhas, ele ficou dando nome nas plantinhas num espaço pequeno. Se ele plantou ali, ele queria ver aquilo florescer, tá bonito, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Isaac plantou e diz o texto que ele colheu 100 por 1. Além de ouvir a voz de Deus, Isaac semeou na obra do Senhor. Pós-pandemia, ele ilumina a igreja semeando na obra.
Além disso, Isaac, terceira coisa, ele perseverou. Eu queria usar uma outra palavra aqui, ele insistiu, vamos usar essa palavra, que eu acho muito legal. Isaac insistiu, ele perseverou. Por quê? Eu vou ler o texto de Hebreus 10:36, diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Gente, não é fácil. A palavra do Senhor diz que nós não vamos ter dois mundos, nós vamos ter um mundo só e nós vamos estar inseridos em meio a essa crise. Mas nós, como servos de Deus, temos que insistir, porque nós temos em quem confiar, em quem acreditar. A ideia é mais ou menos essa, né? Agora, Isaac precisou cavar 3 vezes até conseguir, diz o texto lá em Gênesis 26, lá na frente. Mas os poços foram lá, né? Olha, então eles plantavam e não davam certo, e era um estrangeiro, e a planta colhia 100 por 1, e os filisteus haviam entulhado os poços de Isaac. Sabe o que Isaac fez? Fez o quê? Foi lá cavar novamente, né? Isaac não reclamou pela perseguição, mas perseverou nas promessas do Senhor. Ele foi lá, ele continuou. Tanto é que nós estamos falando dele hoje como um vitorioso. Isaac é um vitorioso. A igreja tem que iluminar, porque eu e você somos quem vamos iluminar isso, porque eu e você somos igreja. Eu e você somos igreja. A igreja tem que continuar. Ela deve continuar. Eu quero encerrar, eu falei que ia ser bem rápida hoje, né? Isaac ouviu a voz de Deus, semeou, perseverou. E no final do texto, diz que Isaac levantou um altar de adoração. Então, ele não se afastou da crise, ele não ficou separado, mas ele vivenciou a crise. Porém, ele ouviu a voz de Deus no tempo certo. Ele iluminou porque ele ouviu a voz de Deus. A igreja passou a ser iluminada porque ele é a igreja, porque ele ouviu a voz de Deus. Isaac passou o tempo e além de ouvir a voz de Deus, Isaac estava lá semeando na obra do Senhor. E terceira e última coisa, Isaac perseverou. Apesar da crise, apesar das perseguições, apesar das tristezas, Isaac perseverou. Ele estava lá, ele levantou um altar de adoração. E a partir deste altar de adoração, Isaac fez a diferença na obra do Senhor. Eu queria que você, como Isaac, pegasse esse texto lá do começo da humanidade, né? Lá do começo, mas que você entendesse que a obra do Senhor não deve ser parada e paralisada através da minha e da sua vida. Nós devemos ser agentes da obra do Senhor. E eu quero orar com você nesse tempo. Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo tempo curto que tivemos, mas que ela possa ser, ó Deus, eficaz nesse tempo. Que nós possamos ser como Isaac, que foi como Abraão. Que nós possamos ser aqueles que têm a fé como referencial. Que possamos ser lembrados, não como aqueles que abriram mão e que largaram suas terras, mas aqueles que fizeram a fé prosperar e foram propagadores da fé, foram aqueles que tiveram na sua igreja, e a sua igreja era iluminada, nós éramos luzes dentro da igreja, aqueles que brilhavam a luz de Jesus dentro de onde estivéssemos. E onde quer que nós estivéssemos, nós pudéssemos ser igreja do Senhor Jesus. Ilumine, Senhor, a igreja. Obrigado por cada um, por cada vida, por cada família, que o Senhor esteja protegendo, cuidando, guardando, que eles possam, a Deus, reconhecer em Ti a verdadeira salvação. Esse é o desejo do meu coração. E eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu querido. Foi um prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe. Que você tenha aí um restante de noite cheio da graça e da paz do Senhor. Amém? Tchau. Te amo em Jesus. Tchau.